Semana passada comecei a falar sobre o livre-arbítrio do ponto de vista espiritual. E para que as peças se encaixem, precisei falar sobre reencarnação e sobre planejamento reencarnatório. Falei que a gente, lá no plano espiritual, define as principais lições que iremos aprender aqui enquanto encarnados. Então, todo mundo planeja a sua própria encarnação? Sim. Juntamente com os tutores kármicos, com aquelas pessoas que foram queridas. Só não planejamos se a nossa situação for feia, se tivermos feito muita caquinha em encarnações anteriores. Aí a nossa encarnação será planejada por tutores kármicos e será compulsória, sem o nosso consentimento, porque a evolução é uma lei. Vamos lá. Ou seja, existe um roteiro que a gente desenha para a nossa próxima vinda física. É como se fosse uma linha. Para quem assiste Marvel, Vingadores 4, existe uma linha, ou o seriado do Loki, a série do Loki. E nessa linha existem alguns nós, plural de nó, que representam altos níveis de energia que acontecem quando a gente desvia da luz. Essa linha que a gente desenhou para a gente mesmo pode ser particionada, bifurcada, trifurcada, polifurcada. E essa partição, né, essa bifurcação, acontece toda vez que não cumprimos aquilo que havíamos planejado. Porém, aqueles nós de altas energias continuam. E, em algum momento, esses nós vão chegar até nós para que os dissolvamos. Pode ser que o nó venha do mesmo tamanho, menor, maior. É a gente mesmo que pede para o nó chegar, para saldarmos a nossa dívida, para ficarmos com a consciência limpa. Se pedimos para dissolver um nó e a gente, antes desse nó chegar, a gente agiu de acordo com a luz, fazendo mais do que era esperado, esse nó pode até se dissolver. Por isso que a Joana de Ângeles tem aquela frase bem famosa: o bem que se faz anula o mal que se fez. Se a gente viveu normalzinho, não despertou para a luz, o nó vai chegar como a gente planejou. Agora, se a gente vive fora dos caminhos da luz, aí esse nó vem grandão. Uma coisa, muitas aves aqui, acho que elas estão vindo para dormir. Uma coisa muito importante de nós lembrarmos é que não existe nenhum planejamento encarnatório em que a pessoa define que ela vai ser malzinha, que ela vai desviar da luz. Todos, sem exceção, quando vão planejar, planejam caminhos de luz, com atitudes de luz. Aquele alemão, Jesus amado, quase tive um infarto. Aquele alemão da década de 30 do século passado, que cometeu aquela barbaridade, ele não tinha planejado lá, né, no lado espiritual, fazer o que ele fez. O planejamento dele era gigantesco, era para unificar toda a Europa através dos caminhos da luz. Mas ele se desviou. E hoje ele está lá aprisionado em Plutão. E quem é o mentor dele? Gandhi. Gandhi pediu para ajudá-lo. Então, relembrando, nada acontece por acaso. O ensinamento precisará vir para todos.
Sempre o ensinamento vem primeiro através do amor. Não deu certo? Pela dor. Isso vale para ensinamentos individuais ou coletivos. Lá em 2020, uma vez que a humanidade não tinha o quanto, não tinha atingido a massa crítica suficiente, né, para despertar para a luz, o ensinamento de olhar para o próximo precisaria vir pela dor. E aí foram estudadas 3 possibilidades. A primeira foi o que aconteceu, a Panda. A segunda seria uma guerra no hemisfério norte, generalizada. E a terceira seria um asteroide atingir a Terra. A espiritualidade escolheu pelo caminho de menor caos. Muitas vidas, muitas famílias perderam pessoas amadas? Infelizmente sim. Porém, ainda assim, foi uma dor menor do que se houvesse uma guerra no hemisfério norte inteiro ou se um asteroide tivesse atingido a Terra. Agora eu vou contar a história do vô André, que é um dos mentores lá da Casa do Consolador, que fica em São Paulo. Essa história é real, tá? Não é história. Em uma das encarnações dele, ele era muito rico, né? Ele tinha comprado um escravo chamado Jeremias. Por muito tempo, ele não conseguia enxergar que ali existia um ser humano. E aí teve um momento que o André ficou doente. E o André ficando doente... Vamos ver para onde o pássaro vai. O André ficando doente, o Jeremias, que ficava, entre aspas, enjaulado, encarcerado, ele quebrou a jaula e foi lá ajudar o André, que era quem prendia ele. E aí, o André começou a perceber que ali existia um ser humano. Eles ficaram amigos até o fim, morando juntos até o fim. O André até ofereceu carta de alforria, mas preferiram ficar juntos. Quando o André desencarnou, a consciência dele pesou demais. Tanto que ele passou um tempão lá no umbral. Até que, em um momento, quando ele estava pronto para a consciência estar limpa, quem foi resgatá-lo? O Jeremias. E aí, no planejamento do André para a próxima encarnação, o que o André pediu para si próprio? A única maneira que ele conseguiu enxergar de se perdoar era pedindo que na próxima encarnação ele fosse um escravo. Ou seja, pagando com a mesma moeda. O Arcanjo Miguel nos diz que não precisamos pagar com a mesma moeda, que não precisamos sofrer o que fizemos os outros sofrer. Bastaria o quê? Bastaria que vivêssemos no puro amor, praticando o bem a tudo e a todos. O caminho da luz 100%. E aí, o bem que se faz é não o mal que se fez. Porém, a nossa consciência limitada prefere escolher passar por aquilo que a gente cometeu. Parece que talvez a gente ache que é mais fácil pagar com a mesma moeda do que fazer o bem a todos, né? Se a gente vivesse lembrando a todo momento que o que estamos passando, eu já estou assustado, meu Deus, que aquilo que estamos passando é nada mais, nada menos do que a volta do que a gente fez, lei da ação e reação, pararíamos de agir, feito vítimas, e assumiríamos as rédeas das nossas vidas. O primeiro passo é ficar em um estado de silêncio frente ao desafio que, por escolha nossa, chegou até a gente. O passo seguinte é conseguir emanar amor para esse desafio.